tudo bem? Então, hoje nós vamos aprender sobre a equação do segundo grau. Não esqueçam de olhar nas instruções que eu coloquei no aplicativo, tá? Que vocês seguem todas aquelas instruções lá para você estar copiando esse conteúdo aqui no caderno de vocês, tá bom? Então, olha para mim, todo mundo. Olha só. Agora, olha pro quadro. Equação do segundo grau. Qual que é a definição? Equação do segundo grau na variável real x é toda a equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, no qual a, b, c pertencem aos reais com a diferente de zero. Então, nós temos aí uma equação do segundo grau. E a equação do segundo grau, ela é escrita dessa forma, ou seja, uma equação completa do segundo grau, ela é escrita dessa forma. E como que eu identifico uma equação de segundo grau, professora? Dá uma olhadinha. Eu tenho aqui as variáveis, que é quem é a variável? X. E se você olhar, x está elevado a 2. O grau dessa equação é 2. Então, ela é do segundo grau. Tudo bem, pessoal? Então, o que eu olho a equação, tá? Observa a minha variável x e ela está elevado a 2, aqui está elevado a 1. Então, é aqui que eu identifico essa equação de segundo grau. Bom, então ela está completa porque ela tem termo A, termo B e termo C. O que eu quero que vocês entendam agora nessa aula? É o seguinte, eu preciso identificar quem é os meus coeficientes. O que é coeficiente? É o número que acompanha a variável, certo? E se você observar, olha só, A, B e C pertencem aos reais. E A é diferente de zero. Ou seja, se eu colocar aqui, nesse A, valendo zero, todo número multiplicado por zero é quanto? Zero. Então, se aqui for zero, zero vezes x ao quadrado vai dar quanto? Zero. Aí, o que vai acontecer? Esse termo aqui ele não vai existir. Que termo que eu vou ter? O B e o C. Aí ela já deixa de ser uma equação do segundo grau. Aí ela passa a ser uma equação do primeiro grau. Mas nós não estamos estudando hoje uma equação do primeiro grau. Nós estamos estudando uma equação do segundo grau. Beleza? Então, olha só. Olha pra mim. Equação do segundo grau completa, tá? Com o termo A, B e C. O que é os termos o A, o B e o C? É os meus coeficientes, ou seja, são meus números que vêm acompanhar. Como é que eu vou identificar isso, professora? Olha só, eu não tenho o termo A, depois B, depois o C. Estão vendo? A, B e C. Nessa equação aqui, se você observar, está elevado ao expoente 2? Está. Então, ela é uma equação do segundo grau? É? Beleza, muito bem. Ela é uma equação do segundo grau. Quem é os coeficientes dessa equação? Quem eu tenho de coeficiente aqui? O 3x ao quadrado. O meu A, ele vem acompanhado de x ao quadrado. Então, quem é o meu coeficiente A nessa equação aqui? O 3. Eu identifico por quê? Porque o 3 está acompanhado do x ao quadrado. Quem é o meu coeficiente B? Ou seja, é quem está acompanhado de quem? De x, que é qual número? Menos 5. O termo C, se vocês observarem, ele está sozinho, ele não tem variável. Então, ele é um termo independente, ele está sozinho. Quem é o meu coeficiente C aqui? É o número 2. Então, aqui eu tenho uma equação do segundo grau completa, tá? Com o termo A, B e C. O que eu quero que vocês... Olha só, olha pra mim. O que eu quero que vocês identifiquem aqui, agora, nessa tela? Que vocês saibam diferenciar, enxergar,
uma equação de segundo grau? Eu vou enxergar a equação de segundo grau, ela vem com a variável x, x elevado a 2 e os meus coeficientes. Essa equação, ela é uma equação do segundo grau completa. Tudo bem? E o que que não pode acontecer aqui? O A não pode ser zero. Por quê? Porque todo número multiplicado por zero dá zero. E se aqui der zero, o que que vai acontecer? Esse termo aqui, ele vai sumir. Aí deixa de ser uma equação do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau. Beleza, pessoal? Então, olha só. Vocês vão copiar isso aqui e eu venho agora na próxima tela mostrando para vocês como é que nós vamos resolver essa equação do segundo grau. Beleza, pessoal? Então, pessoal, agora eu mostrei para vocês a equação, né? Aí vocês enxergaram a equação do segundo grau através do seu expoente 2 lá. A vocês identificar ela completa no termo A, B e C, destacando os seus coeficientes. Agora, a gente vai aprender a resolução dessas equações, certo? Para isso, nós vamos começar pelas equações incompletas, tá? Nós temos ela completa e nós também temos ela incompleta. Então, olha só. Aqui é a equação do segundo grau incompleta. O que está acontecendo com essa equação aqui? O que eu tenho aqui? Eu tenho o termo A e o termo C. Ou seja, o primeiro caso que eu vou mostrar para vocês é com B igual a zero. Ou seja, o termo B sumiu. Então, a gente só tem aqui termo A e termo C. Para isso, nós vamos resolver essa equação muito simples, tá? Fácil de fazer. Basta a gente fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui, vamos organizar essa equação. Eu tenho meu primeiro membro e o segundo. Então, o 9, ele vai para onde? O segundo membro. Lembra da nossa aula lá no começo do ano? Então, ficou, ó, x elevado a 2, que é igual. O 9 está negativo. Para onde que ele vai? Para depois da igualdade. Ele vai positivo. Então, aqui era menos, passou a ser mais. O que eu vou fazer com esse 2? Lembra? X, que é igual. Para onde que eu vou jogar ele? Para dentro da raiz, só que não precisa aparecer aqui, né? Então, vai ficar o quê? Raiz quadrada de 9. Bom, quanto que é a raiz quadrada de 9? X, que é igual mais ou menos 3. Porque nós já estudamos isso em radiação, beleza? Então, aqui eu tenho a solução dessa equação, eu tenho mais 3 e eu tenho menos 3. Então, essa é a equação do segundo grau, com o termo A e termo C, que é o meu primeiro caso, que a gente resolve desse método aqui. Simples e fácil. Agora, eu vou mostrar para vocês como que nós resolvemos uma equação incompleta no segundo caso. Então, agora, vamos para o segundo caso. O que eu tenho aqui? Eu tenho o termo A e eu tenho o termo B. Então, olha só. Quando não tem número aqui, muito bem, é o número 1, tá lembrando, né? Então, x ao quadrado menos 6x, ou seja, eu tenho o termo A e eu tenho aqui o termo B. Cadê o C? Não está. Ou seja, C é igual a 0. Então, essa equação, ela é uma equação do segundo grau, só que ela é incompleta também. Só que se vocês observarem aqui, eu não tenho como jogar tudo para cá, né? O x e os números para lá. Por quê? Porque eu tenho duas variáveis aqui. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou colocar um número em evidência. E o número mais, no caso aqui, o mais indicado para a gente colocar seria o x, tá? Então, vamos colocar o x em evidência. Nós vamos colocar o x em evidência porque nós vamos estar fatorando isso aí para que não altere a questão, tá? Ela não vai ser alterada.
Olha, x. Quem que eu tenho aqui? Não é x elevado a 2? Então, colocando o x em evidência, ou seja, para fora do parênteses, para ser x ao quadrado, quem que falta? X. Multiplica para mim. X vezes x. X ao quadrado. Alterou? Não. Agora, quem é o próximo aqui? 6x. Então, menos, eu já tenho x. Quem que falta para dar 6x? Apenas o 6. Multiplica. X vezes 6. 6x. Mais com menos, menos. Isso tudo igual a 0. Então, como tem uma multiplicação, eu tenho aqui que x é igual a 0 e eu tenho que x menos 6 é igual a 0. Então, vamos separar isso aí. X é igual a 0. E quem é o outro? X menos 6 igual a 0. Vamos organizar? X, que é igual. O 6 está negativo, passa para lá, positivo. Então, o que que eu tenho aqui? As minhas raízes. Ou seja, x igual a 0 e x igual a 6. Então, a solução da minha equação é quem? É 0 e 6. Então, aqui nós estudamos, né, o segundo caso. Porque nós vimos o primeiro, que eu tenho b igual a 0, e agora o segundo caso, que eu tenho c igual a 0. Então, se vocês observar, elas são equações incompletas. E agora eu vou mostrar para vocês como é que nós resolvemos uma equação do segundo grau completa. Beleza?